Graças ao Senhor, estamos aqui no canal em Ribeirão das Neves para transmitir mais uma mensagem do jornal Árvore da Vida. Agradeço a você por estar nos assistindo. Se for a primeira vez que você está nos vendo aqui, que você se inscreva no canal e dá aquele like para fortalecer assim o nosso canal. Nós vamos dar prosseguimento à leitura do jornal Árvore da Vida. O exemplar que eu estou na mão é o de número 364 e nós vamos desfrutar da página 5, onde tem um para meditar e o título dessa mensagem é Membros que Reagem. Membros que reagem. Então vou iniciar lendo o primeiro parágrafo, que diz: Na medicina, o termo plégia indica paralisia ou ausência de movimentos voluntários. Isto é, incapacidade de realizar movimentos em um ou mais membros. Além disso, há também a paresia, que é a perda parcial da motricidade, na qual, apesar de existir movimento, o membro é limitado, pois há fraqueza muscular. Muitas vezes, a causa principal da plegia e da paresia é uma lesão em parte do sistema nervoso que interrompe a passagem dos impulsos nervosos até determinado membro ou membros, impedindo sua movimentação. Então, como podemos aplicar isso na vida espiritual? Vamos ler Colossenses, capítulo 1, o versículo 18. Carta de Paulo ao Colossenses, capítulo 1, versículo 18, que diz: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ou seja, ele quem? Cristo. Cristo é a cabeça do corpo. Nós vimos aqui na introdução que, dependendo daquilo que possa acontecer com o sistema nervoso, entre a comunicação do cérebro e o músculo, se acontece uma interferência ou algum acidente ali, os membros param de funcionar corretamente. Então, para que nós possamos nos movimentar, para que todo o nosso corpo comece a ter movimentos, comece a realizar trabalho, é necessário que esta união entre o nosso cérebro e o músculo esteja completamente funcional através, do sistema nervoso. E Cristo, ele também é um cabeça. Ele é a cabeça do corpo. O corpo é a igreja. O corpo humano, por exemplo, nós não conseguimos ter nenhuma reação se não fosse a nossa cabeça. Se corta-se a cabeça, o membro perde a função. Até mesmo sabemos, que quando ocorre algum acidente cerebral, ou o cérebro morre, dá uma paralisia cerebral, uma morte cefálica, o corpo, o restante do corpo, para de ter as suas funções. Pode até ali receber algum tipo de suprimento, mas sem a função da cabeça, sem a função cerebral, o corpo se torna inútil. E nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos a igreja. E essa igreja é corpo, ela é a parte do corpo. Então, Cristo, ele é a cabeça do corpo, como nós lemos em Colossenses. Nós somos parte do corpo de Cristo. Vamos ler 1 Coríntios 12, 27, que testifica a respeito disso. 1 Coríntios 12, 27. Senhor Jesus. Vamos ler. 1 Coríntios 12, 27. Ora,
vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Quando estamos juntos com os irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Mas eu, na minha casa, na minha vida particular, eu sou um membro do corpo. Então eu não posso viver separadamente desse corpo. Cristo é a cabeça que nos governa. Assim como o cérebro comanda o corpo, o Senhor comanda a igreja. Olha o versículo 12 de 1 Coríntios 12, o que diz? 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Embora nós sejamos muitos, se nós cremos no Senhor, nós começamos a entrar, nós fazemos parte desse corpo. No momento que nós cremos, nós fazemos parte da igreja, que é o corpo de Cristo. E somos muitos membros, estamos em toda parte do mundo, mas nós constituímos apenas um corpo. Nós somos o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, Cristo, assim como o cabeça desse corpo, ele manda, entre aspas, impulsos nervosos para os seus membros como comando, dizendo o que fazer. O Senhor, ele está a todo momento mandando informações para a sua igreja, revelando a tua palavra, revelando a tua vontade, para que a igreja, para que o corpo de Cristo consiga ter uma reação. Assim como a minha cabeça pede para eu pegar algo, o meu braço, minha mão, meus dedos imediatamente faz aquilo que a cabeça comanda. Ó Senhor Jesus. Então, se somos membros do corpo de Cristo, Ele conta conosco para agir e mover e alcançar as pessoas. Como que nós podemos hoje contribuir, ter a expressão do corpo de Cristo? É primeiramente recebendo a informação do cabeça. O que o Senhor quer conosco hoje? O que o Senhor quer com a sua igreja? O que Ele está fazendo por meio da igreja? E como nós podemos reagir ao falar do Senhor? Nós precisamos estar atentos a isso. O que o Senhor quer nessa era? O que Ele está fazendo? Qual que é a vontade dEle? E quando essa vontade é nos revelada, nós, como membros, a nossa função é imediatamente reagir. Se o Senhor falar e nós não reagimos, pode ser que está tendo uma falha de comunicação, uma falha de contato entre nós e o cabeça, que é o Senhor. Por isso a conexão entre a cabeça e seus membros deve estar muito boa. A nossa conexão com o Senhor deve ser excelente, não deve ter nenhum tipo de interrompimento, nada que barra a comunicação entre Deus e nós e entre nós e Deus. A comunicação precisa estar fluindo. Não pode haver lesões que nos impeça a receber e entender o comando da cabeça e obedecer a ele. Não pode haver nenhum tipo de lesão, nada pode nos impedir a receber o comando do cabeça e prontamente reagir. No viver diário, podemos dizer que Cristo tem nos encabeçado? No meu viver diário, eu posso dizer que Cristo tem me encabeçado? Eu tenho recebido o comando do cabeça? Se você tem obedecido aos comandos vindos da cabeça, a sua reação está sendo rápida ou lenta? Então, como tem sido a minha reação perante aquilo que o cabeça tem falado? Nós devemos meditar nisso todo momento. Se a nossa reação é rápida, isso quer dizer que a nossa comunicação com o Senhor está excelente. Mas se a nossa reação for lenta, pode ser que exista alguma coisa que está tirando de nós o foco, está tirando de nós o objetivo, que está fazendo com que nós sejamos desobedientes ou impraticantes da palavra. E isso é muito sério.
Sendo a cabeça do corpo, Cristo fica paralisado quando não reagimos a seu comando. Ou seja, por que o Senhor tem a sua igreja nessa era? É para fazer a vontade dele. E Deus tem uma vontade para se executar dessa terra. Se o Senhor não tivesse nada para essa terra, não tivesse uma vontade, um propósito para essa terra, ele não precisaria da sua igreja, como a sua expressão. Então, se nós, como igreja, estamos aqui, é porque o Senhor ele tem algo para essa terra. Ele quer fazer algo. Ele quer cumprir algum objetivo. E quando nós não reagirmos, o cabeça também perde a sua expressão. Ele não vai reagir. Como temos reagido ao seu comando? Que temos respondido quando ele quer nos usar? Quando ele quer nos usar, a nossa resposta é sim ou amém? Ou ainda existe alguma dúvida? Ou ainda queremos nos justificar? Nós não podemos ser membros que limitam o Senhor, membros paralisados com paresia espiritual. Eu não posso ter paresia espiritual, porque essa paresia minha pode atrapalhar o desenvolvimento do corpo, pode atrapalhar a reação de Cristo, pode atrasar a vinda dele, pode até mesmo impedir que as outras pessoas sejam salvas, que outras pessoas ganhem dessa verdade que é Cristo. Isto é, nós não podemos ter fraqueza espiritual. Que tem dificuldade de reagir ao comando da cabeça. Hoje, a maneira de o corpo de Cristo se mover na terra é quando somos ativos. A maneira do corpo de Cristo se mover nessa terra é quando somos ativos e reagimos rápidos à direção do Senhor. Fomos feitos para ser membros. Se não cumprimos essa função, não ficaremos satisfeitos. Se nós não cumprimos a função de membros do corpo de Cristo, que reage à voz do Senhor, que executa a voz do Senhor de maneira rápida, nós não ficamos satisfeitos e o Senhor também não ficará satisfeito conosco. De forma prática, o Senhor Jesus nos tem mandado pregar o Evangelho. Então essa é a principal função da igreja. O principal comando que o cabeça, que é Cristo, está dando para a sua igreja é que a igreja saia e prega o Evangelho. Esse é o seu comando. Se ele quiser sair às ruas hoje, precisa de alguém, precisa de nós, precisa da igreja. Se Cristo quer sair, ele quer pregar o Evangelho, ele vai usar a sua igreja, que é seu corpo. Se o Cristo, que é o cabeça, dá ordem, a igreja precisa sair e pregar o Evangelho. Quando saímos para pregar o Evangelho, fazemos isso baseado no sentimento da cabeça, pois somos seus membros. Portanto, vamos reagir, obedecer, sendo membros ativos, satisfeitos, cumprindo o nosso propósito. Então, esse é o para meditar do Jave. Tudo, irmãos, que possa acontecer na nossa vida precisa estar sendo relacionado ao comando do cabeça. Cristo precisa estar a todo momento nos direcionando e nós, como membros, nós precisamos ter a percepção que nós não conseguimos fazer nada à parte do cabeça, né? Sem estar conectado a Ele, sem estar tendo a instrução dEle. Nós não temos força para sairmos, pregar o Evangelho, para servir na igreja, para reunir, para fazer a obra do Senhor nessa terra. Por nós mesmos, sem o encabeçamento, nós não conseguimos. Por isso o encabeçamento ele existe. A palavra de Deus é uma palavra de ordem, é uma palavra direcionada, mas para que eu possa entender a ordem do Senhor, a direção do Senhor, primeiramente eu preciso buscar a estar encabeçado pelo Senhor. Ao ouvir a voz dele, quer por meio da pregação, ou quer na leitura diária da palavra, na leitura da Bíblia, eu preciso estar atento àquilo que o Senhor está falando
e prontamente dizer sim e amém. Os membros reagem, os membros precisam reagir. Quando os membros não reagem, indica que tem alguma desconexão, alguma situação que está impedindo isso. Então você e eu, como membros do corpo de Cristo, precisamos ver no nosso viver diário o quanto que nós estamos reagindo à vontade de Deus. Se a nossa reação está sendo pouca, nós precisamos então buscar na palavra, buscar na comunhão com os irmãos, reunir em um lugar em que a palavra do Senhor nos traz um direcionamento claro, concreto daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor deseja, para que nós não sejamos enganados e venhamos a viver uma vida fazendo outras coisas, enquanto a vontade do Senhor, enquanto a vontade do cabeça não está sendo feita. Graças a Deus, hoje, a igreja tem recebido a palavra que traz o comando de Deus, que é a palavra profética, que está fazendo seus membros reagirem, e a igreja está avançando cada vez mais. E quem está sendo encabeçado pelo Senhor está sendo simples, obediente. O Senhor tem abençoado grandemente. O Senhor está abençoando em todos os aspectos da vida e está fazendo a igreja prosperar. O que nós devemos fazer é buscar esse encabeçamento todo momento. Não faça as coisas por si mesmo. Você terá prejuízo em sua vida se você vivê-la sem o encabeçamento do Senhor. E você pode, hoje, também receber o comando do Senhor, a palavra do Senhor, na sua casa, através desse jornal Árvore da Vida. No link, na descrição desse vídeo, você tem um contato para que você também receba essa palavra na sua casa e entenda um pouco mais sobre aquilo que o Senhor quer fazer nessa terra. E continue acompanhando nossos vídeos e também venha reunir conosco. Nós teremos o prazer em receber você e te incluir nesse corpo que é ativo, que é vivo, cheio de vida e que cumpre o propósito do Senhor. Jesus é o Senhor.